Durante a minha vida, eu já testei algumas fontes de renda. Algumas me pagaram muito pouco e algumas me pagaram bem. E hoje eu queria compartilhar com vocês as principais fontes de renda que eu já tive, das que pagaram menos até as que pagaram mais, porque talvez uma delas possa fazer sentido para você. E não é nenhuma promessa de ganhar dinheiro fácil, muito pelo contrário, é tentativa, erro e aprendizado. E fica até o final que eu vou contar as fontes de renda que eu estou testando agora, que talvez também possa te ajudar. E meu nome é Tassi, eu sigo em Da Nang aqui no Vietnã, uma das cidades queridinhas dos nômades digitais aqui na Ásia. E eu estou passando um período aqui nesse cantinho do mundo para justamente ir atrás das comunidades de nômades digitais, porque eu realmente acredito que estar perto das pessoas que pensam como você ou parecido com você te ajuda a impulsionar e atingir os seus objetivos um pouco mais facilmente. E não, eu não quero ser nômade digital minha vida inteira, pelo menos não é a ideia no momento, mas eu estou tentando construir uma vida com um pouco mais de liberdade e a minha ideia é compartilhar aqui com vocês para te ajudar também, caso você tenha aquela pulguinha atrás da orelha e esteja pensando em seguir caminhos diferentes. Não necessariamente nômade digital, mas se você também quer uma vida com um pouco mais de flexibilidade ou buscar caminhos fora do tradicional, e é o que eu tô tentando compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá que eu vou passar aqui pro computador para mostrar para vocês as principais rendas que eu já tive ao longo da minha carreira, que tem aí em torno de uns 15 anos, então bastante tempo, para quem sabe alguma delas poder te ajudar e te dar alguma luz aí se você está procurando algum tipo de trabalho diferente. Então vamos lá, eu vou começar a gravar. Parece que está gravando e partiu. E aqui eu coloquei algumas das principais fontes de renda que eu já tive. Então aqui tem 6 e eu vou começar aqui com a primeira, que como eu disse, né, aqui tá um pouco em ordem de quanto eu já ganhei com elas, não na vida inteira, né, obviamente, mas aqui eu tentei colocar o último ano que eu trabalhei com isso, quanto eu ganhei mais ou menos. Aqui eu não tenho números, tá? Mas aqui é só para dar uma ordem de grandeza mais ou menos, tá? Então vamos lá, que a primeira é o YouTube Dark. Eu já falei sobre o YouTube Dark aqui em alguns outros vídeos do canal, mas vamos começar com o que é o YouTube Dark, né? O YouTube Dark nada mais é do que canais de YouTube que você cria e você não aparece, na verdade. Em inglês eles chamam de Faceless Channel. Ao invés de você colocar sua carinha, como eu tô fazendo aqui, as pessoas não aparecem. E tem algumas estratégias que ajudam você a ganhar um pouco mais dinheiro, como, por exemplo, tentar fazer em outra língua, como espanhol e inglês paga um pouco melhor do que o português, por exemplo. E aqui, nesse caso aqui, eu consegui ganhar um pouco de dinheiro, só que não muito. Mas assim, foi um dinheirinho legal, assim, em um ano acho que eu fiz um pouco mais de $1.000, então isso é um dinheirinho interessante, mas hoje em dia eu parei, porque eu quero focar no YouTube aparecendo meu rostinho, e também porque eu acho que é uma estratégia de curto prazo, o YouTube Dark. Dependendo da situação, né? Eu tenho o caso, por exemplo, de uma amiga que ela tem o YouTube Dark, que ela escolheu mesmo um nicho que interessa para ela, que ela fez e tal, mas eu acho que tem pessoas que estão lá só para ganhar dinheiro, e para mim, eu tô tentando focar em estratégias, em fontes de renda agora, que sejam um pouco mais de longo prazo. E aqui eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro com isso, tá? Inclusive eu fiz um curso antes de começar a fazer o YouTube Dark, para poder aprender um pouco as estratégias, e eu confirmo para vocês que tem muita gente ganhando muita grana, mas para mim eu queria alguma coisa com um pouco mais de estratégia, para pensar um pouco mais ao longo prazo, mas de novo, é uma possibilidade, eu acho que dá para ser feita de uma forma bem legal e pensar ao longo prazo também, então eu acho que eu deixei aí porque pode ajudar vocês. A próxima eu tive um marketplace que nada mais é que um e-commerce, né, que era uma plataforma que conectava produtores e torrefadores de café especiais no Brasil com consumidores final no Brasil também. E eu fiz isso num período que eu estava fora do Brasil. Eu comecei estando na França e depois eu fui passar um período de quase um ano nos Estados Unidos. Então era uma coisa que era para ser feita à distância. Foi feita à distância e como todo negócio, né, principalmente esses negócios que dependem um pouco de coisas físicas também, que no caso era o café, sem contar que era um nicho, ainda é um nicho no Brasil. Então ele ia demorar um pouco para conseguir ganhar dinheiro e eu acabei tomando a decisão de fechar esse marketplace porque ele estava me trazendo não tanto dinheiro quanto eu gostaria, e por outras questões também de residência e de coisas do tipo, eu tive que tomar a decisão de procurar um emprego
tipo CLT na França mesmo. Só para explicar, né? Eu comecei ele na França, fui passar um ano nos Estados Unidos e quando eu voltei para a França foi quando eu decidi, eu falei, não, eu acho que vai ser difícil de levar ganhando pouquinho em real e conseguir pagar as contas aqui em euro. E também por questões, como eu falei, burocráticas, né, de residência, essas coisas lá na França, eu tive que optar por fechar. Então eu decidi acabar, mas me deu um dinheirinho legal e muita experiência, aprendi pra caramba sobre e-commerce, sobre mídias sociais também, foi lá que eu comecei a aprender um pouco sobre o assunto, porque em paralelo, para ajudar também na divulgação, eu tinha um Instagram, que ele falava sobre cafés especiais e como eu estava próximo de Nova York, eu sempre ia visitar as cafeterias de Nova York. Fiz até uma amiga que ia comigo também, então era muito legal. Tem várias histórias interessantes sobre isso, mas né, eu tive que decidir parar. E a próxima renda é o tal do freelancer, que eu já falei algumas vezes aqui no canal e que eu gosto muito dessa fonte de renda, porque ela é uma fonte que te dá bastante flexibilidade, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo. E ela tem um potencial, se você se dedicar bastante a isso, se for seu foco, né, eu acho que você consegue fazer uma grana bem legal aqui com freelancer. Eu tenho alguma experiência com freelancer em marketing digital, mais especificamente em SEO, que é Search Engine Optimization, que nada mais é do que estratégias que você coloca no seu site para você conseguir performar bem em sites como Google, por exemplo, e agora também nas inteligências artificiais, como o ChatGPT, por exemplo. E é claro que tem os seus prós e contras, né? De um lado tem essa liberdade e a possibilidade de ganhar uma grana legal. Eu não fiz muitos clientes, tá? Por isso que ele não tá enorme aqui. Eu tive um que me deu um retorno bem legal, que eu até contei em um dos vídeos aqui que eu fiz no canal, que eu vou até deixar em algum lugar aqui, que me deu 1.000 euros. Mas eu fiz outros projetos um pouco menores também. No total de um ano não me somaram muito dinheiro, mas foi uma coisa que eu acho que se eu focasse em construir uma base de clientes legal, eu acho que dava para ter um dinheiro legal. Acho que o único ponto, entre aspas, mais negativo aí disso é essa inflexibilidade em relação ao salário, né, que é o ponto, né, de qualquer coisa que você for fazer em relação ao empreendedorismo, uma coisa de um projeto um pouco mais liberal. Aqui tem formas de você criar clientes de forma recorrente para minimizar isso, mas é uma coisa que eu acho que sempre vai acontecer, que você vai, né, ter meses que você vai ganhar mais, meses que você vai ganhar menos, e assim vai acontecendo, né? Eu comecei a fazer os freelancers junto com o meu CLT que eu tinha na França, então isso é uma coisa bem interessante que eu até indico fazer para você sentir se é para você mesmo ou não, e para você crescendo em paralelo com o seu trabalho, para você, né, ter uma segurança, entre aspas, financeira, até ele decolar um pouco mais e você sentir que dá para sair do seu trabalho. Mas é uma fonte de renda interessante aqui e que eu indico bastante, porque é uma coisa que dá para você fazer aqui a um pouco mais de longo prazo. Aí eu vou entrar aqui no que eu fiz durante o meu período que eu fiz um intercâmbio na Austrália de um ano, logo depois que eu saí da faculdade. E lá eu trabalhei em 2 restaurantes, como foi por um ano inteiro. Eu consegui guardar uma graninha bem interessante aqui no restaurante da Austrália e ter uma experiência bem diferente do que eu teria se eu tivesse ficado fazendo estágios ou trabalhos de entrada no Brasil. E então me deu uma experiência muito legal, assim, que abriu minha cabeça pra caramba e me ajudou a trazer um dinheirinho legal, tanto para pagar minhas contas lá na Austrália, quanto também para depois viajar. Porque com o dinheiro que eu consegui guardar lá, eu fiz algumas viagens pontuais na Austrália mesmo, e eu inclusive vim para a Ásia. Foi a primeira vez que eu vim para a Ásia, foi depois desse meu 1 ano na Austrália, que eu fiz Bali, Tailândia. Não fui para Chiang Mai, que se você assistiu outros vídeos do canal, você sabe que eu já fiquei um tempo lá e que eu amo Chiang Mai. Não tinha conhecido Chiang Mai ainda, eu fiquei mais nas ilhas e na parte da praia, que é mais no sul da Tailândia, e fui para Singapura também. Então foi muito legal, me rendeu uma graninha interessante, e eu acho que é uma coisa que se você quer viajar e ter uma experiência, se você tem essa possibilidade de ficar um ano fora, você poder ir para um país que te paga bem fazendo esses trabalhos um pouco mais, que não exige faculdade, por exemplo, como o caso do restaurante, pode ser uma forma de você ganhar dinheiro, guardar dinheiro e viajar e depois talvez, sei lá, voltar para o Brasil para tentar um outro emprego. É uma coisa que eu não faria hoje em dia, eu acho que isso aqui depende muito do momento de vida, e eu falei também em um outro vídeo que eu gravei falando sobre onde eu iria se eu estivesse morando no Brasil e se eu fosse sair do Brasil.
Eu falei um pouco sobre isso lá e foi isso que eu fiz. Então, eu fui lá estudar, eu estudei inglês, depois eu fiz um curso, uma especialização em economia. E, enquanto isso, eu trabalhava nos restaurantes para ajudar a pagar minhas contas. Mas hoje em dia tem o Work and Holiday Visa, se eu não me engano, para brasileiro. Só que você tem que ter entre 18 e 30 anos, se eu não me engano. Acho que vale a pena dar uma olhada nas regrinhas. Mas existe essa possibilidade. Se não, você pode ir lá também para estudar e conseguir algum outro tipo de emprego para guardar uma graninha também. E depois viajar. Se fizer sentido para você, obviamente. E o próximo aqui é o meu CLT no Brasil. Eu acho que aqui ele não necessariamente ele é muito baixo. Ele, na verdade, ele deveria ser um pouco mais alto aqui, mas ele foi o começo da minha carreira. Então, obviamente que eu ia ganhar um pouco menos, óbvio. Eu me formei em marketing na USP. E era muito esperado, tanto pela minha família quanto pela faculdade mesmo, que eu conseguisse trabalho em alguma empresa grande no Brasil, né? Então eu trabalhei em várias multinacionais. Eu comecei trabalhando na Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado. Depois eu trabalhei na Johnson & Johnson. E depois eu trabalhei também na Whirlpool, que é a empresa que tem a marca da Brastemp e da Consul. Então, sempre meio que na área de marketing, pesquisa de mercado, estratégia. Eu pulei bastante no começo, eu acho que porque eu ia encontrando alguma coisa que me chamava um pouco mais atenção, ou por talvez já estar me questionando se fazia sentido ou não eu ficar no mundo corporativo. E depois, né, de trabalhar, acho que trabalhei uns 5 anos mais ou menos no Brasil, no CLT do Brasil, aqui de novo, né, 1 ano só, e foi no começo da minha carreira, e além de tudo isso, eu acho que eu estimei mal aqui. Então, acho que deveria ser um pouquinho mais alto aqui, o CLT do Brasil. E o último que eu coloquei aqui é o CLT da França, que assim, né, de novo, eu fui para a França para fazer um MBA, então eu já tinha um pouco mais de qualificação depois que eu terminei meu MBA. E depois de terminar esse MBA, eu consegui um emprego na Nissan, a empresa de carro, né, automotiva, também na parte um pouco de estratégia, era a estratégia mais focada para mídia. Então era bem interessante porque era um escritório europeu. Eu definia as estratégias de cada um dos países em relação às mídias que seriam usadas para cada um dos países. Eu fiz esse CLT na Nissan, depois eu mudei para o Marketplace, que eu já falei, e depois eu voltei para o CLT na França. Então, daí, obviamente, que daí o meu salário aumentou um pouco, e aí aqui é claro que entram várias coisas, né? Eu já tinha alguns anos de experiência, já tinha MBA, então tinha um nível de estudos alto, relativamente alto. E, inclusive, falando, né, do CLT na França, eu acho que é uma possibilidade se você tem um nível de escolaridade alto ou quer estudar em algum outro país. Então, para a França não foi tão difícil, não foi fácil também, porque eles sempre priorizam dar trabalho para europeus, né? Principalmente para franceses, no caso, mas eu acho que é uma coisa a se pesquisar se você se interessar e ir atrás para trabalhar, ter o seu CLT em outros países. Falei aqui em alguns vídeos, no final das contas eu saí desse CLT na França, eu até vou deixar um vídeo aqui que eu conto a história um pouco, como eu saí, do porquê eu saí e tal. E agora entrando no que eu tô focando agora, para talvez também poder te ajudar, mas antes de falar sobre isso, e eu queria abrir um parênteses aqui, principalmente para quem quer ser nômade digital. E, inclusive, se você não quer ser nômade digital, eu vou deixar, você vai ver aqui embaixo do vídeo, eu estou dividindo em capítulos, e esse capítulo aqui, se você quiser pular, você pode pular, mas é especialmente para quem quer ser nômade digital, que eu estou construindo uma ferramenta 100% gratuita, que vai te ajudar um pouco, principalmente a planejar, te dar um diagnóstico sobre essa parte financeira. Então, ela é basicamente, ou se você já tem uma ideia de onde você quer ir, ele vai te dar uma estimativa de quanto mais ou menos por mês você gastaria, ou se não, a ferramenta vai te ajudar também a escolher uma outra cidade baseada em alguns atributos que sejam importantes para você. Depois ela vai te ajudar a entender um pouco a sua realidade financeira de hoje e vai te ajudar ao quanto que falta para você se manter como um nômade digital, e vai te dar algumas dicas no final também do que você pode fazer para alcançar e para poder, né, virar nômade digital, seja por um período ou não. A princípio, para nômade digital, mas vão ter outros caminhos também para quem quer criar também uma carreira um pouco mais flexível, ou simplesmente quer só fazer fontes de renda extra. Vão ter algumas possibilidades, e ele tá ficando muito legal, na verdade. E não é porque é minha que eu tô falando isso, mas ela tá ficando muito legal. E agora eu tô em fase de teste dessa parte dos nômades digitais, e eu tô começando essa fase de teste, e eu quero saber se você teria interesse
em fazer teste e me ajudar com o teste. Lembrando que você não vai ter que pagar nada por isso, nem agora nem depois. Pelo menos essa é a ideia da ferramenta nesse início, é que seja uma coisa gratuita. Se você for uma pessoa que queira virar nômade digital, mas aí eu peço só para as pessoas que querem virar mesmo nômade digital, para testar e me dar um feedback e me falar o que achou, me falar se acha que tem coisa para melhorar ou não, se a experiência foi boa ou não. Então, se você tiver interesse e puder me ajudar, deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você, pra gente conversar e ver se faz sentido de você fazer esse teste. E aí a gente conversa, tá bom? Então, voltando aqui, falando sobre as rendas que eu tô testando agora, tem algumas rendas, né, eu não vou entrar aqui nas fontes, eu tenho algumas fontes de renda passiva também, neste momento, que me ajudam. E agora eu tô passando por um momento que eu tô testando diferentes caminhos, como eu já falei em alguns vídeos por aqui, provavelmente focado nessa parte aí de empreendedorismo. Tem uma parte que eu tô testando aqui que vocês estão vendo, obviamente, que é a criação de conteúdo, que não me traz nenhum retorno agora, mas acho que é uma coisa de longo prazo, médio e longo prazo, e aqui meu objetivo principal é dividir com vocês o que eu venho aprendendo sobre essa construção de uma profissão um pouco mais flexível. Então, meu objetivo principalmente é ajudar vocês com isso. Tem outras coisas também que eu tô fazendo que no momento certo eu trago aqui para vocês. E eu tô focando, né, então, um pouco nessa parte de empreendedorismo, mas existem várias formas aí de você ganhar dinheiro, como eu falei, né, criação de conteúdo, que na minha percepção é um pouco médio e longo prazo para você ganhar alguma coisa. Tem essa parte, né, de empreendedorismo que eu tô falando e tem a parte de freelancer que eu tô focando um pouco menos, inclusive agora eu não tenho cliente, mas vira e mexe, aí aparece alguma coisa. E como a gente está falando da parte financeira, eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre como eu me organizo para trabalhar enquanto eu viajo com essa questão financeira, com algumas dicas que talvez possa te ajudar. Então, se te interessa, eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. E obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.